João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 42. Não deixa o irmão do lado dormir, não. Se o texto é muito longo, mas vamos prestar atenção tanto quanto for possível para que a gente entenda. Amém? Então, João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir o versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte, e era isto a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam e não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com a que tirar, o poço é fundo, de onde tem, pois, a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus lhe respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Vejo, Senhor, que tu és o profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem, que nem neste monte, nem ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Então eu vos digo: levantai os vossos olhos, vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que se ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos,
porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos orar, querido. Pai querido, nós te bendizemos nessa manhã. Pedimos, Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo e mais do que isso, Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor comunique conosco aquilo que o Senhor deseja comunicar, Deus. Aquilo que o Senhor deseja, Senhor, nos dizer, nos falar, trazer à nossa mente, trazer, Deus, à nossa consciência. Que possamos, Deus, estar diante do Senhor com temor e tremor, pedindo para que essa palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você já se sentiu desprezado, triste e até mesmo preterido, colocado de lado, colocado de escanteio? Já houve alguma situação na sua vida em que você se sentiu diminuído, na sua casa, no seu emprego ou com a sua família? Já teve algum ambiente que você não se sentiu bem-vindo, você sentiu que aquele ambiente não lhe dava as boas-vindas, você não era acolhido naquele ambiente? Você já sentiu que nunca seria capaz de alcançar determinadas posições ou estar em determinados lugares? Esse texto que a gente leu, ele fala um pouco disso. Essa mulher, que é uma das protagonistas desse texto, intitulada Mulher Samaritana, é uma mulher que de alguma maneira passou e certamente teve esses sentimentos. E sobre isso também refletiremos nessa manhã. No versículo 4, eu fiz questão aqui de repetir com os irmãos, porque ele é um versículo que parece que é um versículo que pode passar desapercebido, mas se a gente prestar atenção, ele nos revela algumas coisas bastante importantes, apenas nesse versículo. O versículo diz que era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Naquele contexto, queridos, o caminho de Jerusalém era realizado de algumas maneiras, melhor dizendo, o caminho das cidades mais ao norte para as cidades mais ao sul, ele podia ser feito por alguns caminhos, por algumas estradas. A estrada mais curta era aquela que passava exatamente por Samaria. Era aquela que passava exatamente por essa cidade. Era mais curta, mas era também mais íngreme, era também mais perigosa. E muitos não passavam por ela, apesar de ser uma estrada mais curta. Muitos passavam em volta, numa outra estrada que dava uma volta por Samaria até chegar na outra extremidade do reino, daquela localidade. Assim, queridos irmãos, não era comum passar por Samaria. E o texto diz, era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. O texto deixa muito claro que existe em Samaria uma rivalidade histórica entre os judeus e os samaritanos. Dentro dessa rivalidade é que essa história se coloca, que essa história é o pano de fundo para essa história. Um contexto de inimizade, um contexto de animosidade, um contexto de dificuldade histórica entre esses dois povos, entre essas duas etnias, de alguma maneira. Essa inimizade, essa rivalidade, ela se inicia a partir da morte do rei Salomão. Falando rapidamente sobre isso, a partir da morte do rei Salomão existe uma divisão e das 12 tribos, 10 tribos ficam reunidos no chamado Reino do Norte, cuja capital é atribuída exatamente a Samaria. O Reino do Sul, que envolvia a tribo de Judá e mais uma outra tribo, formava então o Reino do Sul, até que a partir desse momento houve a separação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, a partir da morte de Salomão e de todos os reis no Reino do Norte que sucederam a Salomão, todos eles negaram a Deus. Nenhum deles andou com Deus. E como resultado disso, de uma maneira mais rápida, cerca de 200 anos depois da morte de Salomão, esse povo foi levado cativo para a Síria,
para o Império Assírio, por volta de 722 a.C. E a partir disso, o Reino do Norte passa a viver e se configurar sob uma nova realidade. Uma nova realidade de não mais cultuar ao Deus de Israel, de agora estar, no ponto de vista religioso, com bastante sincretismo, porque já se misturava um culto ao Deus de Israel com o culto dos deuses assírios e de todos aqueles deuses. A partir daquele momento, eles também passaram a se envolver com os assírios, né? Passaram a gerar filhos que já não eram da etnia judaica, já tinha uma certa miscigenação com os povos que tinham novos contatos ali. Mais à frente, quando Neemias e Esdras são levados por Deus a reconstruírem os muros, alguns dos próprios samaritanos tentam impedir essa reconstrução. Portanto, o que a gente está vendo aqui, o contexto que a gente está vendo aqui, queridos irmãos, é de uma animosidade histórica por pelo menos 500 anos. Então são 500 anos de animosidade histórica, de rivalidade. E o texto bíblico deixa isso muito claro. Se fosse um detalhezinho sem importância, não teriam tantos registros assim. São vários os registros a respeito dessa animosidade. Aqui nesse texto, quando falamos da mulher samaritana, Jesus próprio usou o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, para ilustrar o cuidado e o amor de Deus com o nosso próximo. Então, o contexto aqui, queridos, era de uma animosidade histórica. E o texto bíblico diz, era necessário passar por Samaria. Portanto, queridos, se a gente for pensar somente nesse versículo, é necessário que a gente passe por lugares que a gente não imagina que vai passar. O caminho da graça de Deus passou por Samaria. O próprio Cristo passou por Samaria. Foi necessário ao próprio Cristo passar por Samaria. Passar por aqueles que eram considerados rivais. Passar por aqueles que eram considerados inimigos. Passar por aqueles que eram considerados pessoas que não cultuavam ao mesmo Deus, que não tinham a mesma etnia, que no passado haviam tentado, da ótica dos judeus, haviam tentado contra os próprios judeus, mas o caminho da graça de Deus, ele não escolhe quem ele vai passar. Ele diz que o caminho da graça é para todos, o caminho da misericórdia é para todos. O caminho da misericórdia não é apenas para aqueles a quem eu amo, não é apenas para aqueles a quem nós temos algum tipo de relacionamento, não é apenas para aqueles a quem nós simpatizamos. O caminho da graça de Deus, ele passa por Samaria. Ele passa por aqueles a quem não gostamos. Passam por aqueles a quem não gostam de nós. Passam por aqueles que até fazem mal, intentam o mal sobre a nossa vida. E o texto fica claro, é necessário passar por Samaria. Algumas semanas atrás, o reverendo Aristóteles da Primeira Igreja veio aqui e pregou sobre o chamado de Jonas. O chamado de Jonas foi exatamente para pregar onde ele não queria. Ele tinha que ir a Nínive. O Senhor mandou a Jonas ir a Nínive e ele não quis. O caminho da graça de Deus, queridos, passa por lugares onde nós não imaginamos. Passa por lugares onde nós não queremos. Senhor, aí não. Eu vou ter que falar de Jesus para aquela pessoa que eu não tenho afinidade. É sério. É sério isso. Eu tenho que falar com aquela pessoa que tenta contra mim, que intenta contra mim. O caminho da graça de Deus passa por Samaria, queridos. É necessário passar por Samaria. Queridos irmãos, esse texto, já sabendo que Jesus passou por Samaria, que era necessário passar por Samaria, esse texto mostra uma conversa histórica, uma conversa muito relevante, importante, que mudou a vida de muitas pessoas naquele contexto. E nós cremos que essa mesma reflexão, esse mesmo texto, essa mesma história, muda também a nossa vida. Por isso nós estamos aqui refletindo nessa manhã. Nesse contexto, queridos, é necessário a gente pontuar todas as barreiras que foram quebradas por Jesus, pelo simples fato dele passar por Samaria, dele se dirigir à mulher e dele falar as coisas que ele falou àquela mulher. Primeiro, existia uma barreira cultural, uma inimizade histórica entre judeus e samaritanos, como nós já falamos aqui.
Essa barreira cultural fica mais evidente quando alguns comentaristas bíblicos eles dizem que era inconcebível um mestre se dirigir a uma mulher naquele contexto. Era inconcebível até ele se dirigir em público à própria mulher. Os comentaristas bíblicos, alguns deles falam sobre isso. Vocês imaginam o que é você não poder se dirigir a uma mulher, ser pecado de alguma maneira, ser considerado pecado se dirigir a alguma mulher naquele contexto. E Jesus se dirige a uma mulher e uma mulher samaritana. Uma mulher que já tinha 5 maridos. A barreira cultural foi quebrada, Jesus quebrou a barreira. Quando os discípulos que estavam fora chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher, o texto fica claro, eles se escandalizaram. Mas nenhum deles teve coragem de chegar para Jesus e falar: Jesus, você está falando com a mulher na frente de todo mundo, ainda mais uma mulher aqui em Samaria. Uma mulher que muito provavelmente estava ali ao meio-dia pegando água do poço, que era o horário exatamente onde ela não encontraria com as outras pessoas. Era uma mulher que certamente tinha esse sentimento de se sentir desprezada, diminuída, se sentir à margem da sua própria existência, do seu próprio povo, da sua própria experiência. Mas Jesus, entre aspas, colocou em risco a sua reputação. Jesus não se importou com o que iriam dizer dele. Aliás, essa é uma marca que eu acho maravilhosa em Jesus, fazendo um pequeno parênteses aqui, uma pequena digressão. Jesus não se importava com o que as outras pessoas iriam pensar dele, até porque muito do que ele fez as pessoas falaram. Chamaram de glutão, chamaram de beberrão, chamaram de amigo de publicano, de pecadores. Uma pessoa que se dirigia a uma mulher naquele contexto, mas ele não se importava com isso. No fundo, porque essas coisas, essas barreiras que são colocadas, essas barreiras que nós, homens, criamos, Jesus está dizendo, o importante é o amor, o importante é a graça, o importante é a misericórdia. A barreira cultural Jesus quebrou. Também quebrou a barreira racial, porque os judeus não consideravam os samaritanos como seus irmãos. Porque havia ali já uma miscigenação. Os judeus só se relacionavam com os judeus, enquanto os samaritanos historicamente se relacionaram com vários outros povos. Então havia uma barreira racial ali. Eles não bebiam, para vocês terem uma ideia, no mesmo vaso. Então se um samaritano tomasse uma água num vaso, um judeu não tomaria naquele mesmo vaso. Para vocês terem uma ideia, essa barreira racial também foi quebrada. A barreira religiosa, da mesma maneira, foi quebrada. Porque os judeus consideravam que os samaritanos tinham uma religiosidade completamente fora do Deus de Israel, já miscigenada, já sincretizada, já misturada com outras práticas de outros deuses ao longo da história. A barreira religiosa foi quebrada. Foi quebrada também a barreira moral, porque Jesus se dirigiu a uma mulher que moralmente era considerada mal vista. Moralmente ela não se colocava nos padrões que existiam para a época. E Jesus pergunta para ela, olha, vai e chama teu marido. E ela responde, eu não tenho marido. Jesus lhe revela, lhe diz, olha, você falou bem, de fato, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos e esse que está com você não é seu marido. A barreira moral é quebrada. Querido, se não era possível conversar com uma mulher que não tivesse problemas morais naquele contexto, vocês imaginam se dirigir a uma mulher com essa imagem, com essa posição. Jesus quebrou todas as barreiras. E aqui eu vejo, queridos, quando Jesus quebra todas as barreiras e se dirige a Samaria, onde ninguém se dirigiria, se dirige àquela mulher que também ninguém se dirigiria. Eu penso nas nossas vidas. Eu penso que Deus, ali na pessoa de Jesus, ele passou onde ninguém passaria, se dirigiu a pessoas que ninguém se dirigiria, assim como ele faz conosco. Ele viu aquela mulher. Ele enxergou aquela mulher, assim como ele nos vê, assim como ele nos enxerga. Ele se importou com aquela mulher, assim como ele se importa conosco.
Ele quebrou todos os códigos religiosos, essas barreiras todas que nós colocamos aqui, moral, religiosa, cultural, racial. Ele quebrou todos esses protocolos, quebrou todos esses códigos estabelecidos para estar com aquela mulher. E ele quebra também todos os códigos que forem necessários quebrar. Códigos colocados por mãos humanas para estar conosco, para ter comunhão conosco, para ter um relacionamento conosco. E aqui, queridos, como um pequeno parêntese, vale a pena a gente pontuar e tomar cuidado para que a gente não seja agente que coloque barreiras, códigos que impeçam as pessoas de sentirem o amor e a graça de Deus. Jesus, para chegar àquela mulher, ele teve que quebrar uma série de barreiras, uma série de códigos. Barreiras e códigos e tradições estabelecidas pelo homem. Muitos deles pela dureza do coração do homem, dizendo, olha, você só pode fazer isso, você só pode fazer aquilo, você só pode agradar a Deus se você fizer dessa maneira, você só pode adorar a Deus se for dessa maneira, você só pode ter relacionamento com Deus. Nós homens e nós humanos temos a tendência de querer impor aos outros aquilo que a gente pensa, impor aos outros a nossa vontade, e se estamos numa posição de poder, aí que queremos mesmo, para mostrar essa superioridade. A vaidade humana se coloca dessa maneira em muitos momentos, para subjugar o outro pela sua própria vontade. Que tenhamos cuidado, queridos, de não sermos aqueles que coloquem barreiras, ou que alimentam essas barreiras, que impedem as pessoas de virem a graça de Deus, de enxergarem a graça de Deus. Essa mulher não conseguia enxergar a graça de Deus até aquele momento. Ela tinha, o texto expressa isso, uma ânsia de Deus. Perguntou, onde que eu devo adorar a Deus? Eu vejo que você é profeta, onde que eu devo adorar? Aquela mulher queria adorar, mas até então ela não sabia, não tinha direcionamento. Porque ninguém se dirigia a ela, e não era permitido ela se dirigir às outras pessoas. Assim, queridos, Deus viu aquela mulher da mesma maneira que Ele nos vê, nos enxerga, se importa conosco. E não obstante, queridos irmãos, Ele se dirigiu àquela mulher, mas Ele fez revelações poderosas, revelações transformadoras, revelações essas que Ele não fez a tantos, fez a poucos. As revelações que Jesus fez àquela mulher nesse texto. Quando olhamos para o versículo 14, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre algumas dessas revelações. Jesus disse a ela, olha, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está dizendo para ela, olha, se tomar, nós voltaremos a ter sede, mas eu tenho uma água, do qual se você tomar, você nunca mais terá sede. E eu queria salientar o final do versículo, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Uma fonte de água que salte para a vida eterna. Portanto, Jesus revela àquela mulher, olha, dentro de você existe uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Dentro de cada um de nós, queridos irmãos, dentro de cada um de vocês, tem a fonte que jorra para a vida eterna. Olha essa revelação. Revelação que Cristo faz àquela mulher. Dentro dela, dentro de nós, se nós bebermos dessa água da vida, nós temos em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte que jorra para a vida, mais do que para a vida eterna. Porque o nosso Deus é um Deus que nos chama à vida. E o Deus que nos chama à vida, queridos irmãos, não é só a vida eterna. Quando a gente pensa em vida eterna, em geral a gente pensa só a vida quando a gente morrer e for para o céu. Não, não é somente isso. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, se a nossa esperança está somente nesse mundo, a gente é o pior dos homens, o mais infeliz dos homens nós somos. Mas ao contrário, a vida aqui não é somente um vestibular para eu saber se eu vou passar ou se eu não vou.
uma prova para saber se eu vou para o céu ou se eu não vou. O que Jesus tem nos oferecer é a vida eterna, é a vida abundante. É uma vida que não começa quando a gente morre. É uma vida que começa agora, nesse momento, nessa terra, nesse contexto que a gente vive. O Senhor nos chama à vida. E, portanto, Ele revela que dentro de nós, a partir do Espírito Santo, isso é... No texto posterior de João é salientado a relação entre a água viva e o Espírito Santo. Aqui que talvez Jesus esteja dizendo, olha, a partir da experiência com o Espírito Santo, você não vai voltar a ter sede de errar, a ter sede de pecar, a ter sede de fazer o errado. Mas a partir do Espírito Santo você vai ter uma satisfação tão grande que você não vai querer fazer aquilo que é contrário a natureza divina. Queridos irmãos, a água viva que vem de Deus é uma fonte que jorra. E nós temos já essa consciência disso. Essa revelação que foi feita à mulher samaritana é feita também para mim e para você nessa manhã, ainda que você já saiba. Ainda que intelectualmente a gente já tenha, talvez não seja novidade para nenhum de nós isso. Mas quando nós nos lembramos que não é apenas com o intelecto, mas com o coração, com a vivência, com o espírito, com a alma, a gente percebe que a gente sente o Espírito Santo. A gente sente essa fonte da água viva. A gente sente o reino de Deus em nós, porque Jesus disse que o reino de Deus estaria dentro de nós. Nós somos chamados, queridos, a viver a partir dessa fonte de água viva, a partir dessa fonte que gera vida, a partir da fonte da vida. Queridos, nós temos em nós, na consciência e no coração e no espírito, no intelecto e aquilo que sentimos, nós temos a fonte que gera a vida. Olha que maravilhoso, queridos. Não é uma história da carochinha, não é uma fábula. Não é uma metáfora apenas, é uma verdade. Dentro de nós há uma fonte que nos leva à vida, que nos traz a vida. Algumas histórias falam sobre essas fontes, algumas histórias escritas por determinados escritores, a fonte da juventude, a fonte que traz coisas boas. Nós temos em nós, em verdade, não uma fábula, mas a fonte que nos leva à vida. Que maravilhoso é, queridos irmãos, sabermos disso, nos lembrarmos disso, sim, temos em nós a fonte que nos traz a vida. O Senhor revelou isso àquela mulher. No versículo 23, numa outra parte da conversa, mais à frente, ela pergunta, mestre, aonde eu devo adorar? E Jesus disse, mas a hora vem. E agora é. Hoje nós cantamos isso, né? Como é que o Espírito Santo testifica? Né, Dalmo? Vem, essa é a hora da adoração. Essa é a hora da adoração. Nós cantamos isso. E nós não tínhamos combinado. Até porque, quando o Dalmo me mandou as músicas, eu não tinha nem... O Senhor nem tinha me dito ou revelado qual seria o texto, né? Não tinha no meu coração qual seria o texto, mas essa é a hora da adoração. E o versículo 23, mas a hora vem e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. E aí vem a parte final desse trecho, que diz assim, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Queridos, o Pai está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Será que Ele vai nos achar adorando em espírito e em verdade? O Pai está procurando, queridos. Você quer ser achado pelo Pai, adorando em espírito e em verdade? O Pai está procurando. No meu coração eu digo, Senhor, eu quero adorar em espírito e em verdade. O Pai está adorando não quem o adore por interesse próprio. O Pai está procurando não quem adore para ter uma riqueza,
porque terá uma palavra que vai impulsionar e as suas vendas vão aumentar e ele vai prosperar. O Pai está procurando quem o adore não por um ritual, não por um ritual religioso, não por nenhuma expressão religiosa apenas por ela mesma, mas o Pai está procurando pessoas que em sinceridade, com coração contrito, ciente da sua condição de pessoas que erram, de pessoas que falham, de pessoas que pecam, e a partir dessa concepção, adorar o Pai em sinceridade, em espírito e em verdade. O Pai está procurando. Será que ele irá encontrar aqui, na Igreja Presbiteriana Betânia de Piratininga? Será que ele vai encontrar em você, em mim, esses adoradores? Que assim seja, que ele encontre em cada um de nós. Ele fez outra revelação. Ele disse a ela que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Ele não tinha dito a tantas pessoas até então. Quando Pedro disse que ele era o Messias, ele disse, olha, não foi por carne ou por sangue que te revelou, mas foi pelo Espírito. E Jesus revela àquela mulher que ele era o Cristo. Olha quantas revelações Deus fez a uma mulher que estava em condição moral prejudicada, a mulher que era mal vista, num contexto onde ele também era mal visto. Queridos, observe que diante de uma pessoa tão desprezada, preterida, diminuída, desprezível para aquelas pessoas que estavam lá naquele contexto, consideravam aquela mulher desprezível, imoral, Jesus fez revelações que nos levam, que levaram aquela mulher e que nos levam também à vida eterna, à vida abundante. E aqui, queridos, cabe nos prestar atenção também qual foi a reação dessa mulher. Até aqui nós falamos que Jesus quebrou barreiras, quebrou códigos de conduta, quebrou códigos religiosos para se dirigir àquela mulher. Ele olhou aquela mulher, ele se importou com aquela mulher e fez revelações àquela mulher. Revelações relevantes, poderosas, que em poucos textos a gente vê Jesus fazendo tantas revelações como ele fez àquela mulher. Jesus chegou àquela mulher não julgando-a. Ele chegou mostrando a graça, o amor, ao mesmo tempo que também mostrou a condição errônea que ela estava naquele contexto. Mas ele não colocou o dedo na cara dela, esfregou os pecados dela. Ao contrário, ele tratou com graça e amor, mesmo explicitando os erros, mesmo citando os erros. Como deve ser feito. A gente pode aprender com o mestre. Os erros nós podemos aprender com eles. Mas nós não nos cabe julgar. E hoje nós caímos às vezes nessa tentação de julgar ao outro, de considerar o outro mais imoral do que a gente. Apontar o dedo na cara do outro, chamar de herege, chamar de liberal, chamar de imoral, chamar de tanta coisa. Colocar o dedo na cara do irmão que está na igreja, mesmo daquele que está fora da igreja, e citá-lo todos os pecados que aquela pessoa comete. Que não caiamos, queridos, nessa tentação. Que sejamos como Jesus, de mostrarmos graça, amor, passarmos por Samaria, mas passarmos comunicando graça, comunicando amor, comunicando perdão, comunicando misericórdia. Ele mostrou com graça a condição errônea que aquela mulher está dizendo. Ele trouxe a ela graça, amor, esperança e perdão. E dessa mulher, tão desprezada, preterida, mal vista, ela se torna imediatamente uma missionária. Ela não se contém a partir dessa revelação. A partir dessa revelação, queridos, nós também, será que nós vamos nos conter? Ou nós vamos agir como essa mulher que não se conteve, ela não conseguiu ficar parada, ela não conseguiu tocar a vida de maneira normal a partir desse momento. Ela foi uma missionária. Se antes ela tinha que se esconder para pegar água no poço, no horário que ninguém estava lá, ela voltou para Samaria com toda a força e disse: vinde comigo, venham ver o que esse homem tem feito. Vinde comigo, esse homem é profeta, ele me contou tudo aquilo
que eu estava vivendo na minha vida. Vinde e vejam. Assim, queridos, temos também esse chamado, esse convite, para dizer às pessoas: vinde e vejam aquilo que Jesus tem feito. Vinde e vede como Ele tem mudado a minha vida. Vinde e vede como a minha vida, a partir do relacionamento com Deus, é uma vida diferente, é uma vida com mais significado, é uma vida com mais sentido. Vinde. Agora nós podemos falar vinde e vejam de várias maneiras. Podemos falar com as nossas palavras. Vinde e vejam aquilo que Jesus tem feito. Ele tem feito tanto na minha vida que eu não consigo ficar quieto e deixar de falar. Mas eu também posso falar por meio das minhas atitudes. Eu posso expressar a partir das minhas atitudes aquilo que tem feito na minha vida. Porque se nas minhas atitudes eu expresso graça, amor, misericórdia, empatia, benignidade, longanimidade, se eu expresso essas ações, eu estou comunicando na prática o amor de Deus, porque as pessoas veem o amor de Deus. Vinde e vejam aquilo que o Senhor tem feito. É o convite que essa mulher samaritana, é o exemplo que essa mulher samaritana deixa para a gente, um deles. Ela não se conteve, se tornou uma missionária imediata. Vamos falar também, queridos, desse amor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã de domingo. Saímos da nossa casa, viemos até aqui, deixamos lá o quentinho do cobertor, acordamos cedo para estarmos aqui, testemunhando desse amor, testemunhando dessa graça, participando da missão que é comunicar o Evangelho, que é pregar o Evangelho, que é dizer às pessoas: olha, existe uma fonte de água viva, se você beber dessa água, você jamais voltará a ter sede, mas você precisa provar dessa água, você precisa se arrepender, você precisa se colocar numa posição de fé, de crença, de acreditar nesse Deus que está te comunicando essa mensagem. Queridos, por meio da pessoa menos provável, a salvação chegou em Samaria. O texto bíblico diz que várias pessoas creram nessa mensagem, que várias pessoas foram salvas. Mais à frente o texto vai dizer: olha, alguns acreditaram em Cristo por conta do testemunho dessa mulher. Mas agora nós já acreditamos em Cristo porque nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Nós temos visto que Ele é o Salvador do mundo. São samaritanos expressando que a salvação vem dos judeus, como o próprio Jesus disse. O poder do amor, da graça, ele quebra as barreiras, queridos. O amor quebra as barreiras que a gente coloca. O amor quebra as barreiras humanas, quebra as barreiras culturais, quebra as barreiras raciais, quebram as barreiras morais. Ali já não importava se o Cristo era da Judéia, se era de Samaria. O que importa é que o Cristo se revelou, que o próprio Deus se revelou. O próprio Deus era a salvação do mundo. Eles estavam ali com aquele que eles mesmos intitularam o Salvador do mundo. Ele é a salvação do mundo. Queridos, você já se sentiu desprezado, triste, preterido? Como nós perguntamos lá no início. Já houve alguma situação na sua vida que você se sentiu diminuído? Em algum ambiente em que você não era bem-vindo? Não sei vocês, mas na minha vida, existem ambientes onde não é dito com palavras, mas é dito nas entrelinhas: olha, você não é bem-vindo aqui. Às vezes, quando te colocam numa posição acima, por exemplo, no seu trabalho, muitas pessoas vão dizer: não, quem era para estar ali era eu, não é ele. A gente sente isso. Quantas vezes você já se sentiu preterido na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Ou você mesmo se sente preterido e pormenorizado? Você já sentiu que nunca seria capaz de alcançar determinadas posições? Muito provavelmente, queridos, muitos de nós já sentimos isso em algum contexto ou outro. Eu já senti tudo isso.
em vários contextos, em vários momentos. E às vezes ainda sinto. Essa mulher que nós refletimos e pregamos sobre essa história, certamente teve todos esses sentimentos. Não tenha dúvidas que ela teve todos esses sentimentos. Mas Deus se revelou a ela. Deus revelou a ela a fonte da vida, da água que se ela bebesse, ela jamais voltaria a ter sede. E essa fonte nos é revelada hoje mais uma vez. Nós temos em nós a fonte do qual nós bebemos da água, nós jamais voltaremos a ter sede. Nós temos a fonte que leva vida, que leva qualidade de vida, que leva uma vida com qualidade, que leva uma vida com propósito, que leva uma vida com abundância, que leva uma vida com qualidade. Querido, nós temos um Deus que quebrou os códigos para nos resgatar. Nós temos um Deus que se importa conosco como Ele se importou com aquela mulher. Ainda que estejamos em Samaria, importa que Deus passe por lá. Ainda que o outro esteja por Samaria, importa que a gente passe por lá, para levar também amor, graça, misericórdia e perdão. Por fim, queridos, eu queria trazer uma perspectiva que muito me toca no coração, quando o teólogo Johann Moltmann morreu faz pouco tempo, esse ano, se eu não me engano. Ele fala sobre um aspecto do alcance do Evangelho e das boas notícias para cada um de nós. Jesus disse que o reino de Deus é dos pobres, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus. E Moltmann, ele faz a seguinte reflexão. Eu gostaria de citar textualmente algumas coisas que ele diz para terminar essa reflexão. Ele diz assim: o que o Evangelho traz aos pobres? Não traz qualquer caridade ou não faz os ricos quanto os outros. Está dizendo, olha, o que o Evangelho vai fazer com o pobre? Vai fazer o pobre ficar necessariamente? Não, na verdade. Mas ele lhes traz uma nova dignidade e um novo impulso fortalecedor. Os pobres já não são mais os objetos que sofrem a opressão e a humilhação, mas estão sujeitos com a dignidade dos primeiros filhos e filhas de Deus. Preste atenção nisso. Jesus traz aos pobres a certeza da indestrutibilidade da sua dignidade ante os olhos de Deus. Eu vou repetir. Jesus traz aos pobres a certeza da indestrutibilidade da sua dignidade ante os olhos de Deus. Os pobres, queridos, está sendo referenciado aqui como aqueles desprezados, como aqueles excluídos, em que muitos momentos nós somos exatamente esses, os desprezados e os excluídos. E Moltmann vai dizer assim: Jesus traz aos pobres a certeza de que nada pode destruir a sua dignidade diante dos olhos de Deus. Queridos, nada pode destruir a sua dignidade diante dos olhos de Deus. Então, quando nós nos sentimos desprezados, diminuídos, colocados à margem, Jesus nos dá uma identidade, nos dá uma nova visão de nós mesmos, de que nada pode destruir a dignidade que temos diante dos olhos de Deus. A dignidade de quem oferece a gente é o próprio Deus. É o próprio Deus que nos confere essa dignidade. E nada pode destruir essa dignidade. Porque foi Jesus que morreu por nós. Foi o sangue de Jesus que morreu para que tivéssemos dignidade, para que fôssemos dignos diante do Senhor. Esse próprio Jesus que falou da água da vida, falou da fonte da vida, ele precisou morrer para que essa fonte se manifestasse através do Espírito Santo do Senhor. Nada pode, queridos, destruir a dignidade que temos aos olhos de Deus. Cabe a gente, e aqui eu vou citar mais uma vez uma última, a gente pode, a partir dessa identidade, rejeitar esse sistema de valores da sociedade que diz pra gente, em muitos momentos, vocês são perdedores,
vocês não chegarão a lugar nenhum. Vocês não são bons para nada. A partir dessa identidade em Jesus, eles começam a viver de cabeça erguida e andar em passos firmes. O que Moltmann está dizendo é, ainda que nós vivamos numa sociedade em que em muitos contextos diz, você não serve. Em muitos contextos vai dizer, você está à margem. Em muitos contextos vai dizer, esse lugar não é para você. Esse bairro não é para você. Esse lugar aqui é para quem tem dinheiro. Você não tem dinheiro, você tem que morar no outro bairro. A sociedade diz isso o tempo todo para a gente. E diz isso de várias formas. O que Moltmann está nos lembrando aqui é que quando nós temos essa consciência de quem somos em Cristo, de que Cristo veio para os pobres, que o reino de Deus é dos pobres, como diz o texto de Mateus, nós podemos rejeitar essas crenças de que nós não somos nada, de que nós somos perdedores, que aquele lugar não é para a gente, que a gente não chegará em lugar nenhum. Não. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Podemos sofrer e podemos nos regozijar. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Não há nada que não seja possível que a gente possa fazer em Cristo. Nada. Jesus disse, olha, a lâmpada, ela precisa ser colocada no lugar onde todos vejam. Que a gente se deixe, queridos irmãos, que a gente permita ser colocado nesse lugar em que a luz brilhe. E a luz não são nós mesmos, mas em nós existe luz. A luz do Espírito Santo, a luz de Deus. A luz de Deus está em nós. A luz de Deus está em nós. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Uma luz que é colocada no lugar onde todos vejam. Mas todos vejam não para dar glória à luz. Todos vejam para que o próprio Deus, o próprio amor de Deus seja glorificado e seja vivido. Assim, querido, foi isso que a mulher samaritana fez. De uma mulher que era mais desprezada, a partir da revelação de Deus para a vida dela, ela não se conteve. Ela foi, vinde, vejam o que Deus tem feito. Vinde, vejam o que o profeta me falou. E a partir do testemunho dela, muitos creram. De uma mulher desprezada, ela passou a ser uma missionária. De uma mulher desprezada, com medo, ela passou a ser uma mulher destemida, porque foi a todos e comunicou a verdade do Evangelho. Com essa certeza de que nada pode destruir a dignidade que existe diante dos olhos de Deus. A dignidade que existe acerca da nossa vida diante dos olhos de Deus. Dignidade essa que não é proveito próprio, não é inventado por nós mesmos, não é por nós mesmos, mas o próprio Deus nos conferiu essa dignidade. Queridos, essa mensagem mudou a vida da mulher samaritana e mudou também a minha vida. A mensagem do Evangelho mudou a minha vida e tem mudado a minha vida a cada dia. Por isso nós estamos aqui, pregando, vivendo, nos reunindo, estando em comunidade, estamos juntos e que possamos continuar andando firmes, não permitindo que essas vozes que nos diminuem, que essas vozes que nos colocam à margem, essas vozes que nos limitam, vozes essas, queridos, que às vezes é a nossa própria voz. Em muitos momentos somos nós que nos colocamos nessa posição. Que não permitamos isso. Porque em nós há a fonte da vida. Em nós há um Cristo que morreu por nós. Há um Cristo que passa por Samaria, que quebra os códigos para vivermos abundantemente. E que nesses momentos, queridos, que nos sentimos desprezados, pormenorizados, diminuídos, nos lembramos que nada pode nos separar do amor de Deus. De que o próprio Deus nos alcança, o próprio Deus nos vê, o próprio Deus se importa conosco, o próprio Deus se movimenta para estar conosco. Ainda que existam códigos, existam barreiras, essas barreiras não podem impedir o amor de Deus. Portanto, o chamado, queridos, é para que a gente vá e caminhe de cabeça erguida, com fé, assim como aquela mulher samaritana fez. Caminhou a partir da experiência com Cristo, a partir do contato com Deus, a partir da revelação de Deus, a partir da primeira experiência
de saber qual é a fonte da vida. Ela descobriu ali a fonte da vida e não se conteve. Ela descobriu ali a fonte da vida e foi pregar, e foi se direcionar àquelas pessoas, as mesmas pessoas que as desprezaram, e disse a elas: venham ver aquilo que esse profeta tem feito. Venham e vejam com seus próprios olhos. Que a nossa vida, queridos, seja uma vida que expresse essa verdade, que expresse essa realidade. Que as pessoas que vejam em nós, que olhem para a gente, que se direcionem a gente, elas percebam que Deus quer abençoá-las. Elas percebam que a gente está gritando com a nossa alma, com a nossa vida, com o nosso clamor. Venham e vejam aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós temos a fonte da vida. E quem quiser, beba da fonte e terá a vida eterna e nunca mais voltará a ter sede. Que possamos caminhar, queridos, com essa verdade, com essa realidade. Essa realidade, essa revelação que foi feita àquela mulher há 2000 anos atrás. Ela é feita também para as nossas vidas hoje. Existe a fonte da vida e ela está em nós. Que possamos caminhar, colocar em prática o amor e a graça de Deus, não nos sentidos diminuídos, não nos sentidos pormenorizados, porque o Senhor nos deu uma dignidade. E essa dignidade nada pode romper diante do próprio Deus. O Senhor nos deu uma dignidade. Eu não preciso andar cabisbaixo. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Eu não preciso andar cabisbaixo. Sabe por quê? Porque Ele me ama tanto que morreu naquela cruz. Eu não preciso andar cabisbaixo e me achar o pior de todos os pecadores. Ainda que nós sejamos o pior de todos os pecadores. Mas Ele nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova experiência, nos deu a fonte que leva à própria vida. Que andemos, queridos, de acordo com essa verdade, de acordo com essa realidade, de acordo com essa pregação. Quando eu digo a pregação, não é sermão, mas é a pregação da palavra, do texto, dessa aplicação desse texto para as nossas vidas nos dias de hoje. Que o Espírito Santo, queridos, nos impulsione, nos abençoe, nos direcione a andarmos com o mesmo ímpeto que aquela mulher andou. E por uma mulher desprezada chegou a salvação em Samaria. E às vezes por nós, que também nos sentíamos desprezados, chega a Satininga, no Cafubá, Itaipu, Fonseca, tantos outros bairros. Ainda que nos sintamos diminuídos e pequenos, que possamos proclamar e dizer: vinde, venham ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Vamos orar?